a gente segue falando sobre o novo Código Tributário a partir de agora, em contato ao vivo com o vereador Anselmo Pereira. Vereador, bom dia. Bom dia a você, Jordana, Rubens Salomão, Cileide Alves. Prazer muito grande estar falando com os nossos ouvintes da Sagre. Vereador, como o senhor avalia, a Câmara vai conseguir aprovar esse novo Código Tributário, né, com uma expectativa de até o final desse mês? Na verdade, esse Código Tributário é uma atualização. Já esteve na Câmara no ano passado, foi retirado, retornou agora depois de uma discussão ampla de mais de 2, 3 meses, com uma comissão formada por vereadores, auditores de tributo, a sociedade organizada, e houve, ao meu entender, uma consolidação de tudo aquilo que era preciso para que o código se tornasse um código altamente incentivador do que tributador, como era na época de 1975, há 46 anos atrás. Vereador, obrigado pela entrevista, bom dia. Vereador Anselmo Pereira, tem várias questões interessantes aí para a gente abordar, inclusive uma mudança que foi feita no projeto em comparação com aquilo que foi apresentado publicamente a vereadores e à imprensa também. É uma mudança ali em faixas do IPTU, né? Imóveis mais valorizados, mais caros, vão passar a ter alíquotas também mais caras. Mas antes de entrar nessa questão do IPTU, vou ser bem direto na questão do ITU, do Imposto Territorial Urbano. Vereador, há uma redução nas alíquotas, né, para pagamento de imposto sobre terrenos, sobre lotes baldios, enfim, terrenos na cidade. Essa redução de alíquotas não faz com que o imposto fique mais barato e favorece a especulação imobiliária, vereador? Pelo contrário, Salomão, no mundo do comércio, eu sou comerciante há 54 anos. Ganha mais quem vende mais. Quando a base que você vende é muito maior, quando você tem mais contribuinte ou mais freguês no seu comércio, você ganha muito mais. O que acontece é que o Código de 1975, cuja as alíquotas era do período galopante de inflação, das mais perversas que poderia existir. Então, veja você, a maioria das pessoas não estavam dando conta mais de pagar impostos. Não importa se era predial, se era territorial. As alíquotas eram altamente penosas. Com isso, uma série de pessoas deixavam, por uma série de circunstâncias, de pagar os seus impostos. Agora não. Você vai distribuir na cidade a contribuição do IPTU e do IPU, principalmente verificando quando você elimina as zonas fiscais de Goiânia. A coisa mais perversa que se manteve durante esses 46 anos foi as zonas fiscais 1, 2, 3 e 4. Vou lhe dar um exemplo. Você pega ali a Aldeia do Vale e do outro lado você tem o Vale do Sonho, a alíquota era a mesma. Isso era, ao meu entender, uma das mais injustas situações fiscais que você poderia estar cometendo, e cometeu durante quase 20 anos, quando surgiu aqueles bairros. Agora você vai fazer um equilíbrio de valores venais na cidade, com alíquotas apropriadas para cada tipo de imóvel. O que vai decidir o seu ITU e o seu IPTU é aonde ele está localizado, no caso do ITU, e no caso do IPTU, o valor venal do seu imóvel. Ou seja, muitos pagarão ainda muito mais do que estava acontecendo nessas últimas décadas. Portanto, da Comissão Cileide Alves de avaliação, de elaboração desse novo Código Tributário no âmbito da Prefeitura de Goiânia. Vereadores, representantes da Secretaria de Finanças e também do setor imobiliário, né? Representantes aí da OAB, do Conselho Regional de Engenharia e também dos empresários. Cileide, vereador conosco. Bom dia, vereador. Obrigado pela entrevista. Bom, acho que é consenso de que esse projeto tem essa importância, que é de rever acabar com as 4 faixas e buscar um equilíbrio maior aí para fazer a justiça social. Essa
essa ideia já estava no código anterior, que foi para a Câmara e depois foi retirado. Então, não se discute essa questão. Eu acho que a questão que o Rubens apresenta é diferente do que o senhor respondeu. A questão é por que os proprietários de lotes, né, ou seja, a maioria deles a gente sabe que são estoques para especulação imobiliária, eles vão ter ali, a redução das alíquotas foi menor para esses segmentos do que para quem tem imóvel edificado. Então, eu acho que a pergunta do Rubens é nesse sentido, de que o projeto ele está, mesmo que no geral faça justiça social, no particular ele está beneficiando um segmento que ganha dinheiro com imóveis baldios sem função social na cidade. Na verdade, isso vai desaparecer à medida de que o código aprovado, e vai haver ainda este ano, a convocação da planta de valores. Sileide, é aí que o cidadão que acha que está estocando imóveis e vai querer ficar especulando com uma taxa racional, ele vai passar a ter o seu imóvel agora atualizado por uma planta de valores que vai ter uma metodologia completamente diferente da do passado. Você vai colocar o imóvel dele dentro do valor venal do mercado imobiliário. Embora tenha tido essa redução, o cidadão que estiver especulando, ele vai terminar pagando porque ele tem capacidade contributiva muito maior que os demais. Ou seja, você vai pegar o imóvel dele, embora teve essa redução aqui agora, porque no meio desses imóveis que você cita, existem milhares de imóveis das áreas especiais de interesses sociais. Você não pode penalizar eles, porque eles estão lá, muitas das vezes, porque são cooperativas habitacionais, são imóveis que ainda estão sendo quitados pelos seus promitentes compradores, mas à medida de que você aplica agora no fim do ano, e tem que ser aprovada ainda neste fim do ano, para o início do ano que vem, a nova planta de valores, nós vamos equilibrar essa questão que você sabiamente disse. O código não veio aqui para prestigiar especulador e muito menos aqueles que querem fazer estoque. Ele provavelmente, no primeiro ano subsequente ao Código Tributário em diante, ele vai sentir que vai haver uma gradatividade dos valores venais dos seus imóveis. Porquanto, ele vai começar a sentir que ele vai pagar mais em lotes vazios do que em lotes construídos. Vereador, a gente sabe que o Código Tributário foi retirado pelo prefeito Iris Rezende no ano passado, porque havia um movimento forte, liderado pelo setor empresarial, para trocar o sistema de pontuação de cálculo do IPTU pelo CUB, que é o custo de unidade básica. O projeto do prefeito Iris Rezende não previa isso. Na época, entendeu-se que poderia haver um reajuste muito alto dos IPTUs por conta da mudança de pontuação para CUB. A prefeitura foi contra, mas houve um movimento forte na Câmara e aí o prefeito retirou o projeto. A grande diferença desse projeto agora para o projeto de Iris Rezende é a inclusão do CUB. E não há, pelo menos publicamente, um estudo da prefeitura mostrando como que ela vai fazer o que se chama de depara, que os técnicos falam de depara, que é a adaptação do modelo de pontuação para o modelo de CUB e o que significará verdadeiramente de reajuste, de mudança nos valores do IPTU. A Câmara quer aprovar em 20 dias esse projeto. Como é que os vereadores vão garantir à população que essa mudança, que é uma mudança muito estrutural, muito forte, não vai chegar lá em janeiro e a hora que eu receber, os milhares de goianienses receberem o IPTU, eles não se depararem com um IPTU muito acima do que foi neste ano. Quer dizer, os vereadores vão dar essa carta branca para o prefeito vão autorizar a mudança para CUB e antes de conhecer os cálculos que vão, de fato, chegar no IPTU do contribuinte? A Prefeitura, nessa comissão, Celeste, ela já fez um ensaio de todo esse projeto que está sendo aplicado e da sua metodologia. Eu participei da comissão.
Nós já sabemos quanto que vai provavelmente arrecadar com IPTU, com ITU, com ISS, que é uma das grandes inovações desse código, e está tudo muito bem calculado. É lógico que vai ter alguma defasagem. Agora, veja você como é que se calculava antigamente IPTU no município de Goiânia. Veja que essa metodologia é completamente arcaica e impossível. Você tinha que entrar dentro da casa do cidadão, perguntar para o imóvel, ou seja, indiretamente chegar ao imóvel e verificar. Lá está até hoje escrita essa palavra, adobe. A sua casa tem adobe? A sua casa tem cimento queimado? A sua casa tem telhado, disso, daquilo, assim sucessivamente? Esse modelo é impossível hoje diante de uma metrópole que você tem. Aquilo era para quando Goiânia tinha 300 mil, 350 mil nos anos de 1975. Agora nós vamos remeter a uma tabela de edificações que se fez a preferência, se é uma tabela correta, do Sinduscom. À medida de que aquilo que se avalia imóvel em Goiânia de forma para o mercado particular vai ser feito para o mercado de Goiânia. Vou lhe dar um exemplo, vou tornar a citar o exemplo do Aldeia do Vale. Nós sabemos que as construções do Aldeia do Vale são construções de excelente qualidade. Piso, até piso de mármore. Do outro lado, onde era o Bananal, nós temos hoje o Vale do Sonho e tantos outros. Seria justo eu deixar a mesma alíquota para os dois locais? Não. Como é que eu vou avaliar esse imóvel? Eu vou ter que entrar em cada casa da Aldeia do Vale? Pelo Código Antigo, eu teria que fazer esse recadastramento entrando. E teria que entrar em cada casa do Vale do Sonho assim também. Então, veja você que é impossível fazer isso em Goiânia. Então, você vai pegar o imóvel, o seu valor venal, por uma tabela oficial do Sinduscom, uma tabela onde se aplica para qualquer financiamento da Caixa Econômica Federal e tantos outros, e aplica sobre o valor venal do seu imóvel. Então, você pode ter uma margem de erro, mas é muito mínima. Porque, de repente, no recadastramento anterior, de 1975 para cá, imagine você quantas mil casas melhoraram a sua qualidade, mas está pagando até hoje com aquele cadastramento, Sileide, de 10, 20, 30 anos atrás. Tem casas que já se modificaram, até mesmo sem projeto. A prefeitura vai perder, porque não qualifica e não tem a metragem desses imóveis dentro da aplicação na hora do valor venal. Então, esse modelo foi extinto. Esse modelo de recadastramento subjetivo, individual, acabou porque seria impossível. Então, vai ter agora um modelo onde você analisa os imóveis de acordo com uma tabela oficial de mercado. Porquanto a injustiça será muito melhor e a praticidade será muito maior. Vereador, o senhor está dizendo aí que foram feitos os cálculos, que a comissão teve acesso e que entendeu que está tudo bem. Só que é o seguinte, esses cálculos que o senhor disse que estava tudo certo, foram mostrados numa única reportagem do Jornal Popular, que não é um tributarista, o jornal não tem tributarista, né? E essa reportagem mostrou que a proposta que vocês aprovaram na comissão, ela provocaria uma injustiça social com imóveis, trataria imóveis de 450 mil e R$1 milhão com o mesmo critério, e por conta dessa única matéria do Jornal Popular, a Prefeitura refez o código que vocês receberam na Câmara ontem não é o mesmo código que a comissão que o senhor participou aprovou. Então, eu pergunto, a questão não é o conceito que se está se mudando, a questão é os cálculos que a Prefeitura está fazendo. O senhor, como vereador, vai pedir à Prefeitura a memória de cálculo para que a Câmara, a comissão que vai analisar, cheque os cálculos para ver se, repito, lá em janeiro, o contribuinte não vai ser surpreendido? Pelo que eu soube, e para nós foi uma certa surpresa, e nós vamos explorar este assunto, aumentou-se mais uma faixa. Duas? Uma ou duas faixas. Podemos aumentar até mais uma, se a Câmara quiser. Quem aprova o projeto da Câmara somos nós. O vereador é que aprova o projeto. A Prefeitura, ontem, na comissão com o prefeito, o sinal foi sugestão minha, que ele mantenha, lá na presidência da Câmara, um corpo técnico permanente daquela comissão
para tirar todas as dúvidas necessárias. Se for necessário aumentar mais uma ou duas ou três faixas, nós vamos aumentar para que se torne mais democrático a análise dos valores venais desses imóveis e se cometa menos erros. É lógico que vai chegar uma hora que você vai ter que estabelecer. Daí para frente, a alíquota é essa. Daí para frente, contabiliza os valores venais dos imóveis. Essa surpresa de ontem, nós ficamos já percebemos. Por isso é que nós vamos levar para a Câmara Municipal de Goiânia. Aliás, a partir de hoje, já vai estar lá o superintendente Lucas, mais 2 ou 3 auditores fiscais, algumas pessoas do segmento organizado, para que ele realmente tire todas essas dúvidas. É importante, o código não chegou lá terminado, não. A sugestão que nós demos ontem no gabinete do prefeito, era quase 20 horas, é que todas as possíveis modificações nós vamos aprovar em consonância com esse corpo técnico que realmente fez a atualização do Código Tributário, mas ouvindo o segmento organizado da sociedade. A Câmara tem que ouvir o povo. O que você disse está sofrendo a dicotomia e um perigo de amanhã parte da sociedade ser penalizada, cabe à Câmara absorver esse sentimento e provocar as mudanças necessárias durante essas 2 semanas e meia na Câmara Municipal. Pois é, vereador, mas assim, para se saber se precisa de mais uma faixa de alíquota, ou de 2, ou de nenhuma, é preciso ter acesso aos cálculos. Né? E aí é disso que eu estou falando. Assim, até agora a Prefeitura não deu transparência aos cálculos. Como é que você, que vai ser um vereador que vai votar, como é que eu, contribuinte do lado de cá, eu vou confiar em algo que eu não conheço? Aí eu pergunto, não precisa transparência, esses cálculos não têm que ficar públicos para que todos nós, inclusive a Câmara, aprove, porque o temor, né, e aí eu vou expressar um temor de tributaristas com os quais eu conversei, é de que a Câmara, que esse projeto seja um cavalo de Troia. Né, a pretexto de se fazer a justiça fiscal, e isso é muito importante que faça, junto com a justiça fiscal, o projeto entregue um presente de grego, ou seja, cálculos, né, que vão lá no ano que vem aumentar abusivamente o IPTU. Sileide, deixa eu lhe dizer uma coisa que você sabe mais do que eu, que você trabalhou na Câmara. O processo legislativo ele começa agora. O projeto não está acabado. Terá 1, 2 ou 3 audiências públicas ainda durante esse período. Nós já estamos marcando uma para segunda-feira, uma audiência antes da análise na Comissão de Justiça. Depois teremos mais uma dentro da Comissão Mista e mais outra se for necessário. Esses cálculos que você acaba de falar, nós já reivindicamos da Prefeitura Municipal de Goiânia. Nós também estamos preocupados. A Câmara não quer que haja punição, em hipótese nenhuma, de contribuinte. Agora, a coisa você pode ter certeza que a Câmara vai fazer. Quem tem capacidade contributiva, não adianta chiar, vai pagar mais caro do que pode pagar. Inclusive os proprietários de lotes baldios. Todos aqueles que têm capacidade contributiva, nós vamos olhar com muito carinho. Vai ter que pagar. Não vai ter benevolência. Agora, é lógico que o cidadão que está com sua casa, e eu lhe digo que eu tenho experiência de mercado. Se eu pegar os valores venais da maioria dos imóveis de Goiânia, e por culpa do poder público, e eu tenho cobrado isso há mais de uma década, para que a Prefeitura já tivesse feito um recadastramento oficial dentro do seu município, o que é que ela gastaria naquela época? Eu vou lhe dizer, no início do governo do Íris, eu fui lá e disse, vocês estão com um cadastramento do município completamente defasado. Eu vou lhe citar. Um lote, por exemplo, lá no Recanto das Minas Gerais. Você pega o talão da Prefeitura de Goiânia, isso eu vou mostrar lá, segunda ou terça-feira. Você pega o talão, o lote do valor venal, aonde se aplicado todos os insumos para o cálculo do IPTU, ou até mesmo de IPTU, completamente defasados. Vou dar um exemplo. Um lote lá vazio deve estar na faixa de 180 a 200 mil.
No talonário da prefeitura está 130. Quem é que está perdendo? O poder público. Isso vai acontecer, vai atualizar sim, uai. Vai atualizar sim. Mas isso é na planta de valores, né, vereador? E aí não vai tributar ninguém, não. Isso não é injustiça, não. Isso é justiça fiscal mesmo. Então, você tem razão. Esses cálculos que você acaba de falar, nós vamos exigir do corpo técnico lá na comissão que ele explicite para a sociedade, que ele coloque isso na audiência pública, que ele responda, e a Câmara vai fazer as adequações necessárias. Nós não queremos injustiça fiscal. Agora, uma coisa é certa, nós não queremos um código tributador como foi de 1975, aonde a maior líquida, Cileide, hoje, a mais valorizada, é a do centro de Goiânia. Será que a sociedade e a prefeitura fechou os olhos para essa injustiça que ela cometeu? Ela matou o centro de Goiânia. A alíquota mais cara é de lá. Ela já deveria ter transformado ao longo do tempo essa alíquota como a alíquota de incentivo para trazer para o centro e para Campinas uma série de incentivos para que você requalifique o espaço que tem uma malha urbana consolidada. Não pensou nisso. Então, hoje nós temos que fazer um código. Pois é, vereador, mas isso aí. Incentivo para o cidadão voltar para o centro. Mas isso ninguém está discutindo. Pois é, vereador, mas isso já é uma questão definida, né? Não há discussão sobre isso, já não há discussão sobre essa possibilidade de retirar ou não as zonas fiscais. É uma discussão até antiga. A retirada das zonas fiscais agora se concretiza no Código Tributário. Mas há outras questões a partir da retirada das zonas fiscais que têm que ser debatidas. Uma questão que a Cileide abordou, Cileide, vamos fazer as últimas perguntas aqui, porque a gente precisa avançar e a gente vai falar bastante sobre Código Tributário nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas da minha parte, Cileide, vocês estavam falando sobre o CUB. E o vereador defendeu que esse é o critério utilizado, inclusive, pelo Sinduscom, pelo mercado. Mas o CUB é utilizado para imóveis novos, vereador. Vai haver uma óbvia distorção para imóveis mais antigos e usados, que vão passar a ter um valor venal muito superior àquele da prática do mercado, porque, afinal de contas, são imóveis desvalorizados. O CUB, por si só, no cálculo, no critério, só tem como base imóveis mais novos, que, consequentemente, são mais caros. Isso vai aumentar o imposto para aqueles imóveis mais antigos, vereador. Sim, mas eu acabei de falar para vocês, a correção de tudo isso será feita com a nova metodologia da planta de valores. Você pode ter certeza absoluta que qualquer injustiça dessa e qualquer possibilidade de ter um derrame de que realmente imóveis antigos sejam penalizados, é a planta de valores que vai corrigir. Nós vamos corrigir. A prefeitura tem a obrigação de imediatamente fazer a convocação da planta de valores. Só que não será concomitante com a aprovação do código. Última pergunta, Cileide Alves. Não, eu só queria saber o seguinte, essas correções da planta de valores, elas vão ocorrer depois, como o senhor disse aí, de aprovado o Código Tributário. E aí, quando o contribuinte receber lá na frente, ele vai receber o imposto alterado 2 vezes, pelo Código Tributário e pela planta de valores, certo? Cileide, a planta de valores, a hora que ela foi aprovada esse ano, no início do ano, ela será aplicada para o ano subsequente, o princípio da anualidade. Você não pode aplicar uma coisa um ano e ao mesmo, você não pode aprovar uma coisa, quando é aplicar no mesmo ano. Nós vamos ter um tempo de maturação muito grande para fazer esse tipo de exercício. Agora, o Código Tributário também, ele não é imutável, ele é mutável. Após ser aprovado, a qualquer momento, a Câmara, a sociedade organizada, ela pode cobrar medidas e alterações dentro do Código. Isso não é uma regra totalmente definida. O que nós não podemos mais ficar, Cileide, é com um código que ficou 46 anos e, ao longo do tempo, uma porção de penduricários, prejudicando, inclusive, a sociedade, que não tem regras definidas, que não sabe quanto que vale o seu imóvel, não sabe quanto que, às vezes, ele vai pagar, e assim sucessivamente. Veja você quantos contratos de gaveta nós temos em Goiânia. Tem que explorar esse aspecto. Nós temos ainda mais de 40 mil contratos de gaveta. Sabe quanto custa isso para o horário público? Infinitas transações imobiliárias não puderam ser feitas ou não foram feitas e deixou-se de se recolher ou ISTI ou ITBI, como queiram chamar. Então, esse código, ele vem, ao meu entender,
no primeiro momento, fazer uma mudança de comportamento, de atividade tributária, de incentivo, de vetor de qualificação, de incentivo de polo de atividade econômica e assim sucessivamente. Eu canso de repetir, graças ao Código, graças a algumas outras situações urbanísticas, Goiânia, dentro de uma década, passou a ser cidade dormitório. E eu provo para qualquer um. Hoje nós somos cidade dormitórios. A camada de pessoas produtivas de Goiânia estão indo trabalhar em Aparecida, em Senador Canedo, em Trindade, em Anápolis, e assim sucessivamente. Com isso, nós perdemos substancialmente o nosso potencial. Eu vou lhe dar o último dado, que é o pior de todos. Há 10 anos, há 15 anos, o maior volume de rendas que você tiraria, ou de recursos, vinha do ISS. Era 60% da arrecadação de Goiânia. Hoje, ele está ficando abaixo da cobrança de IPTU e ITU. Isso é a prova cabal de que Goiânia, lamentavelmente, fez um exercício retrógrado. Permitiu que toda a atividade econômica dessa cidade fosse para as cidades circunvizinhas. Inclusive o seu ISS. Ela insistia de que ISS fosse 5%. Na primeira avenida ao lado da Rio Verde, era 2%. O que aconteceu? Goiânia fechou seus olhos para o setor produtivo. Agora ela vai ter que abrir diante da dor, não diante da vontade de querer. Porque se quiser ter feito, já devia ter feito há mais de 10 anos atrás. Obrigado pela entrevista aqui. Claro que a gente vai continuar abordando esses assuntos, detalhando aqui o Código Tributário que passa a ser avaliado, apreciado na Câmara Municipal. Grande abraço ao senhor, obrigado pela entrevista e bom trabalho, Anselmo. Obrigado a vocês, Leide e Jordana, e tantos dos outros companheiros que estão aí ouvindo a nossa Rádio Sagres. É um prazer muito grande. E faço uma concitação. Participem das ações e dos movimentos que vão haver na Câmara Municipal de Goiânia, para que a gente possa ouvir a sociedade e, ao mesmo tempo, durante esse período, poder fazer com que alguma readaptação possa ser feita no Código Tributário. Muito obrigado. Obrigado, vereador Anselmo Pereira, conversando conosco aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Ele que acompanha desde a elaboração desse novo Código Tributário na Prefeitura de Goiânia, numa comissão que foi formada com vereadores, membros da Prefeitura, da Secretaria de Finanças e também representantes do setor imobiliário, até chegar a esse projeto, novo Código Tributário, que está na Câmara Municipal. Tem de ser aprovado até o dia 29, sancionado até o dia 30 de setembro, para cumprir a noventena e ter validade até 2022. É um prazo curto e a gente, portanto, vai entrar de cabeça nesse assunto aí nas próximas semanas durante a tramitação na Câmara Municipal. Destaques a íntegra dessa conversa com o vereador Anselmo Pereira, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.